Boa noite a todos e todas, eu sou Raoni Lucena, sejam bem-vindos a mais uma live do PSTU, a primeira organizada aqui pelos diretórios municipais de Niterói e de São Gonçalo. O tema dessa conversa de hoje é a crise da educação capitalista, coronavírus e educação à distância, e nossos convidados, nossas convidadas, né, para conversar com a gente sobre esse tema, são Deise Oliveira, professora da Rede Estadual do Rio de Janeiro e membro do Diretório Municipal do PSTU de São Gonçalo; Dani Bornia, funcionária da Rede Municipal de Niterói e membro do Diretório Municipal do PSTU de Niterói; e Gelda Xavier, que é professora da Faculdade de Educação da UF. A dinâmica será a seguinte: cada uma das nossas convidadas terá uma fala inicial de mais ou menos uns 10 minutos. Em seguida, a gente passa para a participação do público, que vai participar aí pelos comentários na live. Então, se você tiver uma pergunta, um comentário, uma crítica, um comentário mesmo sobre o assunto, é só colocar aí na caixa de comentários da live, que a gente, na medida do possível, traz aqui para o debate nesse momento. E, em seguida, a gente volta para as nossas convidadas, para as nossas debatedoras, para as considerações finais, certo? Primeiro, boa noite às nossas três convidadas. A gente vai começar com a palavra a Deise Oliveira. Então, boa noite, Deise, tudo bem? Fique à vontade para fazer suas considerações iniciais, Deise. Claro.
Bom, a gente teve uma falha aí com a conexão com a Daisy. Vamos ver se restabelece. Tivemos uma falha aí com a conexão da Daisy. Vamos ver se a gente consegue restabelecer. Vixe. Bom, a gente vai tentando restabelecer o contato aí com os nossos convidados. Eu vou pedir então que a nossa próxima convidada, a Gelta Xavier, faça. Daisy? Tá. Vamos tentar então restabelecer o contato com a Daisy. Daisy, pode dar continuidade aqui da sua fala, ver se a gente consegue continuar. Então, ok. Continue, por favor, Daisy. Vamos retomar aqui o debate. Desculpa aí os nossos ouvintes, nossos internautas. Pode retomar sua fala, Daisy, por favor.
A gente vê aí nas comunidades o pessoal sem água. Como é que vai lavar a mão? Não está conseguindo garantir emprego, não está conseguindo garantir salário. E agora, mais uma vez, reafirma, não está mais garantindo educação pública e gratuita para todos. Os ideais iluministas da educação para levar a luz para todo mundo, isso está sendo completamente renegado. E, é claro, eu também atuo no movimento negro, todo mundo sabe disso, movimento de mulheres. E o que a gente está vendo isso aí? De novo, o darwinismo social sendo posto em prática, sobrevivente, que não tem nada a ver com Darwin, diga-se de passagem, é uma teoria racista de sobrevivência dos mais capazes. Isso é, quem são os mais capazes dentro disso aí? É quem tem dinheiro. E aqui, nesse projeto de educação à distância do governo do Estado, Witzel, colocado pelo secretário de Educação, Pedro Fernandes, os mais capazes é quem tem computador, quem tem internet em casa. Vamos mandar exercícios pelo correio. Tudo bem, tem certos lugares que não têm condições dos carteiros irem. E aí? Como é que fica essa situação? E diversos estudantes, a gente viu agora, recentemente, o depoimento de um estudante dizendo que eles não estão conseguindo acompanhar as aulas, que precisam do professor, que isso não pode virar dia letivo, que isso não é uma injustiça você reprovar aluno porque não tem computador. É uma injustiça. Colocar em vantagens de conteúdo alunos que têm internet, que têm celular, e os alunos que não têm em desvantagem. Enfim, então isso é algo altamente desumano, altamente injusto, fere os ideais da educação. Por isso que nós estamos nos colocando contrários a esse projeto. Por exemplo, muitos professores acessaram isso daí. E aí entra aquela discussão, quem nós somos? Nós, profissionais de educação, aí eu falando diretamente para a categoria de professores, né? Nós temos estabilidade no emprego. No Rio de Janeiro, boa parte do professorado, 90% do professorado é estatutário, né? É efetivo. São trabalhadores concursados. A gente tem estabilidade para servir a população, não os governos. Governo passa. Nós somos funcionários do Estado. Governo passa, mas o trabalho da escola, o nosso trabalho de educação, ele fica. Então, nós não somos que nem trabalhadores da iniciativa privada que faz aquilo que mandam. Isso não pode ser considerado competência. Competência é o quê? É garantir educação para todo mundo. A questão da justiça, isso é muito importante. E que, nesse momento, está sendo desrespeitado. Recentemente, hoje, veio o SEP, Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, entrou com uma liminar na justiça e, infelizmente, a juíza deu um parecer contra a nossa liminar, que era contrária à EAD, podendo rever. Isso o CEP vai recorrer corretamente, vai recorrer. Já tivemos vários pareceres do Ministério Público pedindo respostas ao secretário, que ele não dá sobre isso. Enfim, é correto reprovar alunos porque não tem computador? A gente sabe que a maioria... Como é que é isso? É o ter acima do ser? É o ter acima do conhecimento? Enfim, então, para a gente poder colocar bem, é um projeto injusto. E esse coronavírus, ele também colocou em crise a educação particular. Ele colocou em crise a escola privada. Certo? Um momento como esse, muitas escolas, a gente viu ali, algumas tentaram não respeitar a quarentena, botando para funcionar de qualquer jeito, e diante das denúncias resolveram recuar.
Muitas estão não pagando o salário dos professores, estão reduzindo o salário de professores. E esse projeto de educação à distância, muitas das vezes ele veio para quê? Para justificar a cobrança de mensalidade. O que é que deveria de fazer, em primeiro lugar, o governo, se quisesse realmente, se estivesse pensando na vida da população? Suspender o pagamento da dívida com os banqueiros. Para quê? Para você poder subsidiar os pequenos empresários, enfim, isso seria algo importante, garantir quarentena para todo mundo. E, enfim, e quarentena não é você ficar em casa à toa, muito pelo contrário. Principalmente nós da educação, que temos uma categoria majoritariamente composta por mulheres, e tem que ter quarentena para quê? Porque os cuidados com a higiene da casa redobram. Tem que estar toda hora fazendo a limpeza das maçanetas de porta, das estruturas de metal de casa, tem que estar toda hora dando faxina, praticamente dia sim, dia não você dá faxina. Em períodos normais isso não acontece. Os pais têm que estar em quarentena para poder tomar conta das crianças, que não vão estar em sala de aula. Em quarentena para quê? Para poder haver solidariedade com os vizinhos que são idosos, com os grupos de risco. Então, quarentena não é a ideia de que as pessoas estão em casa à toa. Não, isso também é aprendizagem, isso também é educação. É quarentena para cuidar da saúde sua, da sua família e a saúde da sociedade. Evitar circulações, aglomerações. Todo mundo está vendo que o número de pessoas circulando na rua está maior. O que é isso? Isso, muitas das vezes, é falta de educação. Coisas que as posturas dos governantes, as vacilações, muitas das vezes, ajudam nesse tipo de atitude. Porque está havendo o quê? Está havendo essa aglomeração nos transportes, que é um dos fatores de maior proliferação do vírus. Por isso que a gente coloca a questão que hoje o fundamental para educação para a vida, educação para ajudar a compreender a realidade, expressar a realidade, para você poder ser um elemento de mudança para essa realidade para melhor. É isso que é a missão do professor nesse momento, é discutir a necessidade da quarentena. É isso. Basicamente, essa daí que é a discussão. E a importância, porque a educação está em crise. Muita gente fala assim, poxa, tinha que ter um vínculo com os alunos, vamos passar atividades para criar um vínculo, para não ter evasão. Em primeiro lugar, evasão não é fruto só, não é um problema só do coronavírus. A evasão escolar é crise da sociedade como um todo. O desemprego, baixos salários das famílias, faz com que muitos estudantes parem os estudos para ter que ingressar no mercado de trabalho para poder trazer comida para casa. Muitas das vezes a evasão ela acontece por causa disso. Falta de perspectiva, falta de planos. Cadê as obras públicas? Cadê os concursos públicos com bastante quantidade de vaga para poder absorver a juventude? Então, em tempos de coronavírus, é um momento da gente. Tem coisas para fazer, tem lives no Facebook que estão acontecendo, tem várias teleaulas no YouTube que não precisa de um projeto de educação à distância. Como o próprio estudante precisa do professor. Não dá nada, substitui a figura do professor em sala de aula. EAD é privatização da educação da escola pública, que tem que ser pública, gratuita, de qualidade para os trabalhadores mais necessitados, os trabalhadores pobres, enfim. Trabalhador pobre de comunidade precisa de educação de qualidade. Por isso somos contra a EAD.
Boa noite. Me apresentar, né, eu sou professora há 49 anos, atuando como professora, tenho me concentrado nos estudos, no debate sobre currículo, e é nesse sentido que eu trago a contribuição. Eu estou considerando os vídeos, as análises, as discussões que tratam da conjuntura internacional, nacional, local, e a escolha desse recorte, né, tratar currículo, se deve ao fato de nós considerarmos que nós estamos avaliando o currículo. Estamos avaliando, os pais estão avaliando, as crianças estão avaliando, nós, os professores, estamos avaliando, e aí eu afirmo que a avaliação é o primeiro passo no processo de tomar o currículo, tomar centralmente o currículo. A avaliação do percurso, dos caminhos, do curso da nossa ação, avaliação dos processos em que nós nos implicamos e avaliação do sentido. Quando eu falo de avaliação dos processos, estou falando das escolhas que nós colocamos em prática, do planejamento que nós desenvolvemos, das linhas que nós tomamos, as tendências, a quem nós seguimos, né? O currículo tem a dimensão histórica, cultural, pedagógica, legal. Em alguns momentos, fica muito evidente a nossa subordinação à lei, né? Ou às leis. Quando são impostos, lá com Fernando Henrique, os parâmetros curriculares nacionais, adiante as diretrizes, os referenciais curriculares, muitos de nossos colegas diziam, é lei, tem que cumprir. Tem que cumprir o quê? A proposta que os governos apresentam em determinados momentos. Agora, nós cumprimos e descumprimos. Nós também, no conjunto das atividades, das atuações na escola, nós observamos o que as coordenações em nível municipal, em nível estadual, informam que nós devemos observar a questão da unidade nacional, mas também coletivamente nas escolas, nós nos organizamos. E aí nos organizamos nos apresentando como curriculistas. Essa é uma palavra que merece a nossa atenção, merece ser incorporada ao nosso vocabulário, não como arrogância, como atitude arrogante, mas como uma identificação. Nós somos, nos ambientes das escolas, muitas vezes coordenando o processo no âmbito da Secretaria de Educação Estadual, né? Nós somos autoridades para definir quais são os processos e quais são os sentidos no horizonte para onde nós olhamos, né? Uma definição que eu insistentemente apresento na sala de aula é que currículo é projeto político de país. Diante de uma criança de 8 anos, do segundo ano, do terceiro ano, eu tenho um projeto, sim, e é preciso que a gente ressalte esse projeto. É preciso que a gente compreenda que temos uma força, e essas experiências exitosas, nós podemos falar de muitas delas, né? Escola de tempo integral, ou melhor, educação integral. Que rupturas, que escolhas determinados grupos afirmaram quando escolheram certos processos para, né, projetos pedagógicos, projetos temáticos, projetos que partem dos alunos. Eu estou lembrando do Walter Orlandini em São Gonçalo, em determinado momento, construir o currículo a partir de projetos que os próprios estudantes anunciavam que desejavam cumprir. Bem, eu acredito que esse é o momento de nós refletirmos profundamente sobre o nosso papel frente ao currículo, que consciente ou inconscientemente, nem inconscientemente, nós cumprimos, às vezes, de maneira subalterna, né? De maneira mecânica, sem refletir. Não, a grade curricular, e aí a palavra grade também tem um significado, a grade aprisiona, e nós não somos para ser enclausurados, estamos isolados nesse momento, mas gradeados, né, não devemos nos submeter. Bem,
nós dizemos que, em relação ao sentido do currículo, há, na sociedade, um clima pré-revolucionário. Nós podemos dizer das nossas discordâncias a partir de 2007, 2008, antes, né, sempre. E aí, os projetos que nós temos pautado no sentido de dar consequência às revoluções que existem, de fato, né? Revolução nas tecnologias, revoluções na comunicação, estéticas, na estrutura populacional, revolução nas relações laborais, e é preciso que nós tomemos esse debate com bastante firmeza, e aí até pautemos as revoluções na educação. Estou seguindo uma sequência que nos sugere um intelectual, né, o Justo Torres Santomé, e ele vai enumerar 12 revoluções, e a última que ele apresenta é a revolução no sistema educacional. Por que ele faz isso? Uma revolução tão próxima, né, a nós e tão distante, né? Como é que esse tipo de avaliação também nos chega afirmando as dificuldades que nós temos para contestar o que são os conteúdos curriculares e afirmar determinadas concepções de conteúdos da educação. O conteúdo é só aquele material que eu leio, que eu apresento na sala de aula. Não, o conteúdo é o conjunto das práticas esportivas, referentes a línguas, referentes à expressão artística. Há projetos maravilhosos que tomam, por exemplo, Chiquinha Gonzaga, né, no momento, no ano letivo, Tarsila em outro, e que remetem a projetos que remetem a uma história e uma elaboração teórica, artística, da expressão dos nossos alunos. E aí, isso se faz na escola porque nós estamos presentes na escola. A escola é espaço de socialização, é espaço de proximidade, de corpos se tocando, né? Um abraço que uma criança dê num professor, numa merendeira, num adulto, um abraço que uma criança receba, uma mão que é estendida, uma mão que é tocada, quando eu já fui alfabetizadora, né? Quando a gente tenta mostrar como é que o lápis deve ser tomado pela criança. A escola é espaço de socialização, é espaço de encontro. Por isso, a nossa afirmação é muito dura em relação à EAD. Nós não aceitamos o ensino à distância como política educacional. É claro que nós nos valemos de todas essas tecnologias, desde sempre, muito mais frequentemente nesse momento, né? A videochamada, né? É uma oportunidade que nós temos. Agora, como política educacional, a EAD é precarização, é eliminação das possibilidades que nós temos de convivência, é oportunismo, é rebaixamento curricular. E isso vale para a escola pública e vale para a escola privada. Que qualidade na escola privada se observará se eu posso lançar mão de uma plataforma e repetir, e não criar situações que se valham da espontaneidade da criança, da reflexão que a criança possa trazer para os demais, com os demais. Nós estamos vivendo um período de uberização, de precarização intensificada. Num país em que o desemprego estrutural crônico é uma realidade, os sobrantes são muitos, os descartáveis são muitos, o ensino à distância vai aprofundar essa condição. E já está aprofundando, né? Nas oportunidades que alguns têm de se ligar ao ensino à distância, o professor com doutorado tem um salário de R$800, com mestrado 600, com graduação 500. Então, já há uma desqualificação bastante acentuada desse profissional. E aí, o que nós temos que fazer é fazer o debate entre nós, termos consciência do que é o nosso trabalho, da cultura profissional que nós queremos que valha como atitudes, valores, princípios que nós queremos ver disseminados, incorporados,
e dizer não a essas práticas oportunistas. Em outras ocasiões, no Conselho Universitário da UF, há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de me manifestar afirmando que o ensino à distância é uma mentira, uma desonestidade, uma covardia. É uma mentira, porque educação é olho no olho, é o adulto aprendendo com a criança, o adulto que aprendeu antes, aprendendo com a criança, com o jovem. É desonestidade, é covardia, porque eu posso me apropriar de certas condições e, como pessoa mais velha, que já estudei uma determinada área há mais tempo, tomar posse desse conteúdo e dizer, olha, a verdade tenho eu. Né? E disseminar essa verdade, contagiar, né? Contaminar com essa verdade, aí verdade entre aspas. Né? Bem, e a covardia, porque eu posso me instalar como alguém bem remunerada a partir, e os demais não terão. O estudante que eu formo aqui na UF não irá para Maricá, para Casimiro de Abreu, para Cachoeiro de Macacu, para Itaboraí, para São Gonçalo, para Niterói, trabalhar, porque o meu programa, entre aspas, será divulgado e consumido como quem consome um chocolate, ou, sei lá, um pão. Né? E aí é nesse sentido que nós fazemos a crítica muito vigorosa. Nós temos vigor, sim, para indicar que não é conveniente, há uma identidade da nossa parte como professores, com a classe trabalhadora, nós somos classe trabalhadora, e é nesse sentido que nós nos posicionamos, forjando uma cultura profissional no ambiente da escola e fora do ambiente da escola que promova as condições de emancipação humana. Fechei. Muito obrigado, Gelta, pela participação. Quero agradecer aqui várias pessoas comentando pela nossa live no Facebook, muitas aí no início da transmissão alertando sobre os problemas técnicos que estavam ocorrendo. Agradeço. Muito obrigado aí pela participação e por continuar nos assistindo. Muitos também conhecidos da Gelta aqui comentando, orientandos da Gelta, colocando aqui, lembrando e mandando um abraço à Gelta aí que participa com eles das atividades acadêmicas. Seguindo aí para a nossa próxima debatedora, a Dani Bornia, por favor, Dani, você com a palavra, fique à vontade. Primeiro, muito boa noite aí para os camaradas. Bom ver vocês, né? Mesmo que seja aí numa atividade, numa live pelo computador. E um abraço aí a todos que estão acompanhando essa atividade em que a gente está discutindo programa, né? E programa é uma leitura, uma visão sobre a realidade e as tarefas que se apresentam a partir dessa leitura. E aí, tanto a Deise quanto a Gelta, né, se debruçaram sobre uma leitura da conjuntura, da realidade que a gente vive, uma leitura sobre a educação. Eu vou falar um pouco mais das tarefas, né? Então, em primeiro lugar, é importante aí reforçar o que a Deise falou, né, que é garantir a quarentena, né? Não é correto o que alguns governos estão querendo fazer, estão ensaiando fazer, de retomar as aulas presenciais, né? E fundamental também, sem demissão dos profissionais, sem atraso de salário e sem redução dos salários também. E em relação ao calendário escolar, é muito importante a suspensão do calendário, né, para que as escolas, né, posteriormente, utilizando da sua autonomia, façam essa reprogramação, né, de como que vai ser quando a gente conseguir retomar as atividades, né? E aí, a Deise colocou aí muito bem sobre a questão da precarização, aí, da falta de condições, né, para
se efetivar essa política absurda aí do ensino à distância, né? Então, é necessário que os recursos públicos eles sejam utilizados para equipar as escolas, porque as escolas não têm acesso a os recursos de tecnologia sequer para os profissionais de educação planejarem as suas atividades presenciais, né? Que dirá fazer atividade online, né? Cerca de metade das escolas, das redes municipais, né, que são as mais numerosas, não tem projetor multimídia, né? 34%, né, somente que tem computador de mesa, né? Então, é uma realidade hoje, né, de muita precarização, né? E aí, eu acho que além de garantir a quarentena, né, e as condições de sobrevivência aí dos alunos e dos profissionais, é muito importante uma série de medidas que eu não vou tentar não deter, não gastar muito tempo aqui, porque a gente tem uma série de textos do PSTU e uma série de lives que estão acontecendo, atividades, para debater as medidas emergenciais para combater a pandemia, né? Então, a primeira é a quarentena social, né? Né? Garantir o direito de ficar em casa e receber o salário integral e, além das escolas, né, ter a paralisação das atividades das indústrias que não são os serviços essenciais, e a distribuição de alimentos, remédios, produtos de higiene, farmacêuticos, né, para que os trabalhadores tenham a proteção, né, tanto dentro das suas casas e daqueles que tiverem que fazer, que trabalhar, que são parte dos serviços essenciais, né, ter a proteção do seu local de trabalho, com o Estado garantindo o transporte dessas pessoas, né, e com segurança, né, e não que a gente está acontecendo, que a gente vê acontecer hoje, com uma redução de carros aí, né, que faz com que tenha aglomeração aí para os trabalhadores que têm que continuar indo para o trabalho. Segundo, garantia de testes gratuitos em massa, diferente da política que a gente está vendo hoje de garantir testes só para os casos mais graves, quando é possível, né, mas para atestar qual foi o motivo da morte. Terceiro, garantia de emprego e renda da população, dos trabalhadores, tanto formais quanto informais, e no caso das pequenas empresas, né, que não tem como garantir o salário, né, dos trabalhadores por estarem fechados, é preciso que o Estado pague esses salários, não deixe esses trabalhadores à míngua, né. Quarto, a distribuição gratuita de máscaras, álcool em gel, medicamentos, né? É um absurdo que o Brasil, que é o segundo maior produtor de álcool, né, tem aí em falta e com um preço absurdo, né, o álcool gel, né? Então, é muito importante que toda essa produção que o país tem seja colocada aí à disposição dos trabalhadores. Quinto, a isenção das contas de água e energia, né, porque o trabalhador não pode ficar em isolamento, né, sem ter eletricidade, sem ter água encanada, que são as condições mínimas aí. E o cancelamento de todos os despejos, né, porque o Brasil possui 6,9 milhões de famílias sem casas e 6 milhões de imóveis vazios, né? Então, é preciso garantir a quarentena para a população sem teto. E outra medida importante é a ampliação do SUS, né, que tem quase o mesmo número de UTIs que a rede privada e atende 75% da população, né? Então, é preciso aí salvar as vidas como prioridade e estatizar e colocar sob o controle dos trabalhadores essas redes privadas, né? Porque a saúde, ela não pode ser um negócio, ela é um direito, né? E também a proteção e dignidade para os profissionais de saúde,
né? Então, já antes da pandemia estavam trabalhando em condições precárias e agora estão com a sua vida em risco, além dos baixos salários, da falta de proteção, né, básica, né, colocando esses trabalhadores em risco aí, com contratos, vínculos de trabalho precarizados. E é muito importante, né, proibir a fuga de capitais e a remessa de lucro para o exterior, né, parar com essa sangria, né, que drena os recursos, a riqueza que o país produz. Só nos primeiros meses desse ano, já saíram do país 44 bilhões, né, então parar com a rapinagem aí para sobrar dinheiro, né, para salvar as vidas da classe trabalhadora. E utilizar a reserva internacional para investir na pesquisa, na saúde. Né? O governo brasileiro tem cerca de 300 bilhões, né, na reserva internacional. Esse recurso ele agora tem que ser investido no SUS, nos centros de pesquisa, para que o Brasil seja parte aí, da força-tarefa para a produção da vacina, né, para o avanço aí, da ciência que pode salvar vidas. E, para garantir tudo isso, é fundamental a suspensão do pagamento da dívida pública. Só em 2019, mais de 400 bilhões do orçamento nacional foram direto para o bolso dos banqueiros, para os fundos de investimentos, através do pagamento dos juros e amortecimento da dívida pública. Então, não é possível que meia dúzia de banqueiros continuem lucrando enquanto os trabalhadores sofrem e agora morrem, né, durante essa pandemia. E aí não dá para a gente esperar que o governo Bolsonaro cumpra essa tarefa. Aplique todas essas medidas que eu falei agora. Então, é urgente e necessário colocar para fora Bolsonaro e Mourão. Não dá para a classe trabalhadora aguentar esse governo se aproveitando desse momento de pandemia para atacar mais ainda a classe trabalhadora, retirar mais direitos, que é isso que ele está fazendo. E não ficam atrás também os governadores, né, o Congresso e os prefeitos, né, que também estão aplicando medidas que atacam os direitos da classe trabalhadora. E aí é muito importante a gente seguir denunciando a política do Bolsonaro, a política dos governadores e dos prefeitos, mas a gente precisa ter toda a unidade para lutar, mas não esperando aí, seguindo o que o Lula falou, esperando as próximas eleições que vai se resolver esse problema. É muito importante que a gente construa uma alternativa política que começa por colocar para fora esses governos que atacam os direitos da classe trabalhadora e construir um governo dos trabalhadores. E aí que a educação seja diferente, né, que a educação ela tenha uma organização, né, e como a Jalta colocou, curricular, que tenha a direção, né, dos profissionais de educação, a direção pedagógica, de quem constrói a educação, mas que também, no cotidiano, no chão da escola, defina os rumos da educação, quem ela constrói no seu cotidiano, que são os trabalhadores, tanto das escolas, quanto os que são pais de alunos que estudam nas escolas, que esses que devem decidir como que a educação deve funcionar, e não o governo que representa os governos que representam os interesses dos grandes empresários e que ficam ditando decreto, né, baixando o tacão, dizendo como que a escola deve funcionar, muitas vezes nem educador né, que é o caso aqui da Rede Municipal de Niterói, né, o presidente aí da Fundação Municipal de Educação, né, nem educador né, então
é fundamental que as escolas, né, sejam espaços em que os trabalhadores definam como a escola deve funcionar. E para além de uma educação, né, de acesso universal e com a decisão aí dos trabalhadores, toda a sociedade precisa ser organizada e planejada pelos trabalhadores, né? Que os trabalhadores organizados em conselhos populares possam decidir tudo, desde o que vai parar, que setor da economia vai funcionar, a jornada de trabalho, né? Tudo isso a partir de um planejamento econômico coletivo que coloque toda a riqueza que existe na sociedade, toda a riqueza que a classe trabalhadora produz a serviço de atender às suas necessidades. E fazendo isso, para ter essa forma de modelo de decisão, é preciso que os trabalhadores assumam o controle da economia do país, que assumam o controle das fábricas, né, das escolas, de toda a produção econômica, né, na sociedade. E isso se dá através, não das eleições, mas de um processo revolucionário aí. A gente tem muitos exemplos, como no Chile, né, com a classe trabalhadora indo às ruas, né, balançando as estruturas, né, e é assim que a gente vai construir uma sociedade em que a gente tem o pleno direito à educação, e que os trabalhadores também têm um pleno direito à sua saúde, à sua existência, né, uma sociedade socialista. Muito obrigado, Dani, pela participação. Agora a gente vai comentar um pouco aqui os comentários que apareceram através dos comentários na live, né? Bom, primeiro foram muitos comentários, quero agradecer, teve cerca aí de 44 a 46 espectadores durante essa live. Agradecemos cada um deles pela audiência, pelas curtidas, pelos compartilhamentos. Vários comentários, não dá para reproduzir todos. Muitos parabenizando a iniciativa do debate, parabenizando a Gelta, a Dani e a Deise. Muito obrigado a todos que participaram. Eu separei alguns comentários aqui. Primeiro, a Sandra Vargas, ela comenta que está tendo assédio moral através das direções de escola. Sabrina Luz comenta que tem professor dando aula online e cobrando nota. A Sabrina também afirma que a educação à distância é excludente, concordando aí com o debate colocado pelas companheiras. Sandra Vargas, novamente, diz que a educação à distância não garante o direito universal à educação. Sabrina Luz diz que quem está no chão da escola sabe que é excludente, sabe que a educação à distância, o EAD, é excludente. Rodrigo Faria diz que o EAD é a extinção da profissão do professor. Dayana Brito diz que tem escolas no Rio de Janeiro fazendo via Google Classroom, né, uma ferramenta do Google aí para esse tipo de atividade. A Sandra Vargas, novamente, afirma que a educação à distância não leva em conta a realidade socioeconômica e cultural dos estudantes das escolas públicas, muitos eles moradores de periferia. Sabrina Luz diz que o momento agora é concentrar esforços na saúde e, passada essa guerra sanitária, aí sim investir em educação. O Erlon Siqueira, de São Gonçalo, fala que em 2021 a educação à distância vai mostrar sua verdadeira face em tempos de crise econômica. E num outro comentário ele diz que temos que associar a educação à distância à crise econômica que vai estourar pós-pandemia. O FMI já afirmou que o Brasil e o mundo estão em recessão. Raquel Rafael Brasiliense comentou o seguinte: educação é olho no olho,
é troca. Sem isso, se isso não acontecer, não é educação. E o Reginaldo Afonso faz aqui uma reivindicação de que é preciso cobrar as dívidas dos banqueiros e dos empresários e investir em saúde e em educação. Agora, a gente vai passar para as considerações finais. Eu peço aí que cada uma das nossas convidadas comente, né, a respeito de algumas das questões que foram levantadas e também já aproveita para fazer suas considerações finais. E a gente vai utilizar aqui a ordem inversa, certo? A gente começou pela Daisy, então agora, nas considerações finais, a gente vai começar pela Dani Bornia. Então, em um segundinho, Dani, só um minutinho. Então, eu queria começar pelo tema do assédio moral. Eu sou funcionária de escola e os funcionários, né, os que ainda são efetivos, que não são terceirizados, sofrem muito com o assédio moral. E o assédio moral, ele é um mecanismo para impor um projeto de educação, um modelo de educação. Como a Daisy colocou no início, o projeto aí da burguesia para a educação é a privatização, é transformar em mais um negócio para ganhar dinheiro, para lucrar. E para isso é fundamental quebrar qualquer tipo de questionamento, resistência dentro das escolas. Então, o assédio moral, ele tem sido uma ferramenta, um mecanismo utilizado, e com o adicional aí nesse governo do Bolsonaro, e que o Witzel reproduz, e que a gente vê os prefeitos reproduzindo, uma campanha de desmoralização dos profissionais de educação, né, que vai ao limite de questionar, inclusive, a ciência como explicação da realidade. Então, é muito importante que a gente se organize dentro das escolas para combater o assédio moral e também, né, lutar aí contra a privatização da educação pública, porque o projeto dos governos é acabar com a escola pública, né, é aprofundar o processo de fechamento de turmas, turnos e escolas, e agora com a educação à distância, podem lançar mão da educação à distância para aprofundar esse processo de desmonte da escola pública, que essa visão que a gente tem hoje, que nós profissionais de educação defendemos, muitas vezes assim, gastamos a nossa saúde para defender, ela não é uma visão capitalista, ela é uma visão que se disseminou pelo mundo a partir da Revolução Russa, que foi com os trabalhadores assumindo a direção da sociedade, coletivizando, né, os meios de produção, assumindo o controle das fábricas, das terras, que se possibilitou garantir o acesso universal à educação, garantido pelo Estado, de forma gratuita e com qualidade, que é o modelo que a gente conhece, almeja e se dedica todos os dias, né, quem trabalha dentro das escolas, né? E, por último, eu trabalho na educação infantil. Na educação infantil, o educar ele é indissociado do cuidar, que implica o contato físico, que implica a afetividade, o que é impossível garantir via online, com a educação à distância. Então, mesmo assim, a gente combatendo a visão de que a educação infantil é um depósito de criança, né, mas sim, é um espaço em que se garante o direito à educação nessa faixa etária, né, de 0 a 5 anos, mas não tem como fazer isso, dar o acesso à educação
né, sem o contato físico, sem presencial, né, porque cuidar e educar não se separa. Sou eu? Eu acredito que a saída mais possível, né, é a EAD. E é a saída que terá consequência. Fazer essa reflexão com muita firmeza sobre o que é esse momento que não estava de maneira nenhuma previsto. Quem poderia imaginar que nós, no mês de março, abril, estaríamos sob isolamento social, né? Observando essa condição de isolamento. E aí os oportunistas chegam com muita força. EAD é a forma... Agora, não vai sobrar para ninguém, não vai sobrar para o dono da escola particular. O pai que observar que tem uma saída de comprar uma plataforma, de adquirir um processo, um caminho, né, para tratar com suas crianças dentro de casa, assumirá, em vez de pagar 10 mil por 2 crianças na escola particular, pagará 2 mil ou menos até por essa plataforma. Então, é desqualificação da educação, sim. E nós, educadores, que estamos nas escolas, estamos nas universidades, mas a universidade é uma escola, temos que pensar nas condições objetivas, as condições de realização e lutar para que essas condições melhorem. É o chão da escola, mas é o teto também da escola. Que projetos nós afirmamos ao longo das nossas vidas, que êxitos nós obtivemos e que concepções de educação, princípios, valores nós reivindicamos. No âmbito das escolas, ensaiamos, né, por exemplo, os conselhos de classe. Lá no período da ditadura, a reforma de 71 trouxe para a pauta os conselhos de classe. Os conselhos de classe podem ser os embriões dos conselhos operários, que estão na escola, sim, e estão também na comunidade, na organização, como base da organização dos trabalhadores, né? Pode-se potencializar esses processos. Bem, eu acredito que nós estamos lidando com elementos que nem sempre estiveram visíveis. Essas situações, por exemplo, da subordinação, da obediência, a religiosidade aí, né, tão presente nas nossas práticas, ser obediente porque Deus vai abrir as portas, é uma questão que merece o nosso debate também. Não é? O que o Marx traz, né, do Prometeu acorrentado, que precisa estar acorrentado para não se insubordinar contra os deuses. Né? E o nosso projeto de vida, de cada um de nós, coletivamente, de classe, não é de submissão, é de emancipação, é de liberdade. E a educação à distância não traz essa possibilidade. No mínimo que pode fazer, né, no máximo, não, o mínimo que faz é nos treinar para certas respostas. Serão as respostas convenientes, adequadas? Eu acredito que não. A educação à distância, o ensino à distância não traz as respostas que nós precisamos para transformar essa realidade injusta, de exclusão, né, de insatisfação individual e coletiva. Bom, muito obrigado, Gelta. Teve mais um comentário que surgiu agora no finalzinho, eu acho importante repassar, inclusive se a Gelta ou mesmo a Dani quiserem responder em cima desse comentário, eu acho que vale a pena porque é um comentário interessante e diferente. O Gabriel Brito, ele pergunta o seguinte, ele diz que usa constantemente o WhatsApp como ferramenta complementar, nunca em substituição às aulas presenciais, mas como uma ferramenta complementar, passando materiais, atividades, principalmente materiais de mídias, né, de diversas formas de mídia, principalmente pelo WhatsApp.
e de maneira complementar às aulas. E ele se pergunta se isso se ele está em contradição utilizando essa ferramenta, mas ele diz que não utiliza como ferramenta, como metodologia principal de aula, mas como uma ferramenta complementar, e pergunta se isso é uma contradição com esse posicionamento contrário ao ensino à distância. Agora vou passar para as considerações finais da Daisy. Mas se a Dani e a Gelta quiserem se manifestar a respeito desse questionamento, vocês se coloquem aí e a gente pode retornar esse debate depois, tá? Então vamos agora para considerações finais da Daisy. Era só um minutinho, Daisy, um segundinho. Posso lá? Olha, em primeiro lugar, agradecer aí a presença de todo mundo em querer ver o que nós do PSTU temos para pensar sobre educação nesse momento. Em primeiro lugar, eu quero reiterar, estar em quarentena é também uma atividade educacional, é também uma atividade educativa. É o famoso currículo oculto, certo? O que é currículo, né? Dentro do que, aí já depois passando para a Gelta, né? O que é currículo dentro do que eu aprendi? Currículo são todas as experiências que os estudantes passam na escola. É isso, é o conjunto de experiências que você passa na escola. A aprendizagem é o quê? Muitas das vezes ela leva a mudanças de atitude, a mudanças de comportamento, a mudanças de pensamento, né? Principalmente de comportamento, de práticas. Essas mudanças de comportamento, de práticas, de atitude, você não manifesta só com papel. Até porque o papel, uma coisa que eu aprendi com um professor de didática de ciências lá no Carmelo Adulto, ele dizia: o papel, ele aceita qualquer coisa que você coloque nele. Agora, a nossa mente não pode tudo aceitar. EAD é um projeto de privatização, é um projeto excludente, como todo mundo fala, porque a gente está vivendo numa sociedade, essa pandemia, ela está servindo para poder descartar pessoas. Quem são os mais atingidos pelo coronavírus? São os mais pobres, são população negra, indígenas. Alguém aqui já falou como é que está sendo a proteção das populações indígenas? Quilombolas no Maranhão, estamos vendo lá uma comunidade que está em vias de ser despejada em pleno coronavírus. É um projeto para quê? Para se livrar desses setores que o capitalismo não está podendo responder. E isso também está vindo para o campo da educação. O EAD claramente uma proposta racista, porque a maioria dos pobres são negros, a maioria dos estudantes que não têm computador, que estão numa situação difícil, são negros. É um projeto classista no sentido mesmo de discriminação social, certo? E é isso que a gente está vendo aí. A vida de todo mundo é importante. Todo mundo merece ter teste. Todo mundo merece ser salvo. Todo mundo merece ter educação. E aí a gente está vendo aí o sistema capitalista cada vez mais em crise, que é uma sociedade que não está a serviço de garantir vida plena para as pessoas. Não está. É para meia dúzia de grandes empresários, de grandes... Isso a produção é social, mas ela apropria são para uma minoria. Então, é isso que a gente precisa destruir. Por isso que a tendência da educação, o Erwin aí lembrou a questão da crise econômica, e nesse momento de crise econômica, o próprio Paulo Guedes já falou, a saída vai ser as reformas. Está aí em via a reforma administrativa, que é o quê? O fim dos serviços públicos, é isso. A gente está vendo aí os Estados Unidos, é o novo epicentro, sem SUS, sem saúde pública. A tendência é acabar com os serviços públicos com a reforma administrativa, demitir os funcionários públicos que existem, enfim, o fim da escola pública, e a EAD vem o projeto de educação
à distância, quer ficar no lugar. Por exemplo, dar computador para todo mundo. Aí era uma questão. Por que não garantiram um computador para todo mundo? Já que, se a gente for pensar em termos emergenciais, mesmo o emergencial tem que atender a todo mundo. Por isso que a gente que quer defender uma sociedade sem explorados, sem exploradores, sem racismo, sem machismo, sem LGBTfobia, que garanta a vida acima do lucro, por isso que a gente defende um projeto socialista de sociedade. E a educação, para transformar, ela tem que estar a serviço desse projeto. É isso. E eu aqui também estou para dizer que eu agradeço aí a presença de todo mundo. Faremos também uma live sobre a situação da população negra nesse momento aqui de coronavírus, com a companheira Vera, nossa candidata a presidente, o resto, candidata a vice, que vão trazer toda essa experiência, toda essa discussão que é importante, quem puder depois ver. A Érica também, amanhã, né, Dani? Dani, acho que não está me vendo, vai fazer também como é que vai ficar a situação das mulheres diante dessa situação do coronavírus, porque a gente viu aí muito o aumento de violência doméstica numa situação dessa de coronavírus. Enfim, muitas mulheres se sobrecarregando nesse processo. Então, é isso, gente. Quarentena para todo mundo. É fundamental a gente defender a escola pública, porque ela está sendo seriamente ameaçada. Seriamente ameaçada. A gente, quando não faz nada para mudar, Maria Teresa Nidelkoff, no livro Uma Escola para o Povo, que para mim foi muito importante, ela dizia: quando a gente não faz nada para mudar, a gente ajuda quem quer consertar. Tem todo um projeto de destruição da escola pública. E eu queria, assim, eu estou dando meu abraço, meu carinho para todos os profissionais em nível nacional que estão resistindo, dentro da medida do possível, a esse projeto. Entendeu? É claro que a gente não vai poder fazer uma resistência de maneira isolada, de maneira, né? Enfim, a gente vai fazer a resistência que for possível fazer também, mas agora, de alguma forma, parabéns a isso, e também aqui colocar para as pessoas assinarem as petições contra a demissão de profissionais de educação, de professores de São Pedro da Aldeia, e as pessoas puderem ter contato. Na minha linha de tempo tem, na da Dani, da Gelta, enfim, do PSTU, contra a demissão desses professores nesse momento, a demissão e o nosso repúdio à Prefeitura de São Pedro da Aldeia, o repúdio a 400 demitidos de Búzios, que a gente está fazendo toda uma pressão e está tendo algumas luzes. Enfim, gente, então é isso. A nossa felicidade a gente constrói na luta, na resistência. Mesmo na quarentena, mesmo na internet, nós estamos lutando, estamos resistindo. Obrigada por estar todo mundo aqui, isso nos dá muito gás. E vamos acreditar na sociedade socialista. É isso. Só tem compromisso quem tem uma causa. Essa sociedade que está aí já deu, que nem Bolsonaro. Bolsonaro é fora Bolsonaro e Mourão, e fora capitalismo, e vamos construir o socialismo. É isso. Obrigada. Agora a Dani Gel está aí para responder as perguntas. Aí. Eu vou começar tentando responder a Gabriel. Gabriel, recursos estão ao nosso alcance. Eu tenho a carinha de alguns estudantes no meu celular. E é o maior prazer que eu recupero as mensagens e que durante o período de aulas mesmo, eu respondi, né, várias vezes, às vezes momento de tensão, professora, e o seminário que nós marcamos, eu li tal autor, é suficiente, eu devo abordar tais tópicos. Existe para nós, professores, estudantes da UF, o Conexão, que é um veículo do qual nós lançamos mão para mandar textos, para anunciar propostas.
Assim, recursos, eles estão ao nosso alcance. Agora, vamos adotar esses recursos como política de educação? Não. Eu entendo que nós estamos num momento de pressão extrema. A EAD é uma ameaça que nos chega e em relação à qual nós vamos ter que responder com muita firmeza. O SUS, por exemplo, desqualificado, né? Lembro do SUS na década de 70 e o orgulho que muitos médicos tinham de falar do SUS, que fizeram concurso para tal área dentro do SUS. E depois a desqualificação acentuada do SUS. Agora nós estamos vendo, comparando com a saúde que é oferecida no Brasil, que, claro, é muito precária assim, mas comparando com o que existe nos Estados Unidos, nós estamos vendo, puxa, ainda temos um sistema único de saúde que é uma estrutura que vai tá aí armada para amparar. Eu acredito que nós temos que pensar nesses recursos e na nossa organização. Onde estão as sementes de nossa organização? Fazer com que essas sementes proliferem, né, como a sumaúma, né, que é uma árvore no Amazonas que joga as suas sementes quando o vento bate, né, a semente vai longe e outras árvores nascem a partir do movimento da natureza. Eu acredito que, nesse momento, as nossas ideias têm que ser sementes também para germinar em outros tantos lugares e fazer valer o projeto da classe trabalhadora, de emancipação da classe, de liberdade, de poder, sim, para a classe. Muito obrigado, Gelta, pela participação. Dani, você quer fazer um comentário final em cima dessa pergunta do companheiro? Que a Gelta colocou, de que os recursos tecnológicos, né, eles estão aí e para serem utilizados. Ninguém está querendo rodar a roda da história para trás. Mas a questão é a serviço de que projeto, né, esses avanços são colocados. E aí, uma coisa é a gente utilizar as redes sociais como ferramenta de organização da classe trabalhadora ou como uma ferramenta complementar, né, do processo educativo. E a outra é ser utilizada para excluir parte dos alunos, para retirar direitos dos profissionais de educação. Né? Então, é importante se atentar para qual é o projeto que está por trás. E aí não só o projeto educacional, mas o projeto de sociedade. A FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas, né, que cuida da agricultura e alimentação, publicou um estudo que mostra que a produção de alimentos mundial é suficiente para suprir mais do que o dobro da demanda de alimentos, né, da população mundial. E, no entanto, 1 em cada 9 pessoas ainda vive fome, ainda passa fome no mundo. Né? Porque o projeto de sociedade que está em curso hoje é o projeto de que a produção ela é coletiva, como a Deise falou, mas a apropriação está na mão de 1%, né, da humanidade. Que o objetivo da produção desses alimentos não é alimentar a população, mas sim dar lucro para as empresas, né, do agronegócio, né, que aqui no Brasil são um setor importante, aí, tem um peso importante sobre o governo, da mesma maneira que os empresários do setor da educação, das telecomunicações, que estão querendo ganhar dinheiro transformando a educação num negócio com o objetivo de dar lucro e não de garantir o acesso à educação. Então, o projeto que a gente precisa transformar é o projeto de sociedade, né? É derrubar, destruir a sociedade capitalista
e construir uma sociedade em novas bases, em que o objetivo principal é garantir a sobrevivência dos trabalhadores, é garantir a vida da classe trabalhadora, né? E que toda a produção esteja a serviço de garantir as nossas necessidades, né? Então, acho que esse que é o projeto fundamental, né? E a primeira tarefa que está colocada, como eu falei, é derrubar o governo Bolsonaro, Mourão, né, com a unidade da classe trabalhadora aí, parando, né, os setores que não são essenciais, né, com a paralisação aí das fábricas, né, que estão colocando os operários com a sua vida em risco para dar lucro aí para as montadoras, né, para as multinacionais que só retiram a riqueza do país e levam para os países imperialistas, né? Então, colocar aí a riqueza a serviço da classe trabalhadora. E eu queria fechar aí agora mesmo, né, agradecendo aí os colegas que estão participando, né, que eu acho que a luta, ela é educativa, né? Toda atividade em que a gente luta coletivamente nos educa muito, nos constrói muito como seres humanos, que eu acho que é fundamental aí que a gente se humanize, porque o projeto de educação e de sociedade que está colocado quer nos transformar em máquinas, em apertadores de botão, e a educação, ela precisa de profissionais que, acima de tudo, batalhem para garantir a sua humanidade, né? Então, eu acho que a luta pelo socialismo, ela se trata disso também, né? Da luta pela garantia da nossa humanidade. É isso, um abração aí a todos, né? E até a próxima. Um abraço. Muito obrigado aí a Dani e os demais convidados pela participação. A gente vai já encerrando aqui a nossa live. Tem muitas pessoas comentando até agora, mas não dá para a gente ler e discutir aqui todos os comentários. A maioria são companheiros que estão com a gente no dia a dia, aí, nas lutas políticas e sindicais. Então, a gente vai debatendo isso aí ao longo da nossa jornada, da nossa luta, né? Queria passar uns recados finais aqui antes de encerrar a nossa live. Muito obrigado a você que assistiu, que acompanhou a nossa transmissão. Amanhã, às 19 horas, na página do PSTU Nacional, haverá uma live. Haverá uma live com o Gustavo Machado, pesquisador do ILAESE e do canal Orientação Marxista e do blog Teoria e Revolução, com o tema Socialismo ou Barbárie. O outro recado é que o jornal Opinião Socialista está sendo disponibilizado em PDF durante esse período da quarentena. Caso você queira receber o jornal Opinião Socialista, entre em contato conosco aqui pelo Messenger, né, o famoso inbox. Pode mandar aqui o seu contato que a gente vai ter o maior prazer de mandar o jornal Opinião Socialista para você e discutir também o conteúdo com cada um que nos procurar. Os companheiros que estejam assistindo essa transmissão e queiram se filiar ao PSTU também pode fazer contato com a gente aqui pelo inbox ou lá no site do PSTU Nacional tem um espaço lá, uma aba de filie-se também. É um espaço que, se algum dos nossos espectadores queiram se filiar ao PSTU, você pode fazer isso online lá pelo filie-se no site do PSTU Nacional ou entrar em contato com a gente aqui pelo inbox, que a gente dá um jeito. Não tem como te entregar a ficha nesse momento, mas a gente arranja aí alguma alternativa. Se você quiser receber materiais, artigos, vídeos, etc. do PSTU no seu WhatsApp, é só mandar uma mensagem para o número DDD de São Paulo 11 94101 1917. DDD 11 94101 1917. É bem fácil de lembrar, tá bom? Muito obrigado a todos, ficamos por aqui.